Deus Todo-Poderoso, é com muita alegria, Senhor, que mais uma vez, Senhor, nós iniciamos mais um processo, mais uma caminhada, Senhor, em direção ao Senhor, em direção a uma vida poderosa, a uma vida de construções sólidas, meu Pai, a uma vida que não é feita na areia, Senhor, mas na rocha, que é a Sua palavra. Então nós te agradecemos, Senhor, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado, o Senhor tem derramado da Sua força, da Sua graça, Senhor. Muito obrigado, Senhor, porque nós damos início ao nosso 7º e penúltimo jejum deste processo poderoso, meu Pai, que são os 52 dias para a restauração da nossa vida. A maior restauração da nossa vida não é necessariamente o pagamento de uma dívida, a restauração do casamento, é a nossa restauração interna, Senhor, das nossas emoções, de paradigmas errados, Senhor, de padrões de família, Senhor, que talvez nós carregávamos durante uma vida inteira, que apenas nos trouxe humilhação, meu Pai, como aquele povo que estava há tanto tempo sendo humilhado, Senhor, porque não havia ninguém ali que havia se levantado, que havia lutado, Senhor, que havia levado esperança, que tinha tido a fé e a coragem para fazer algo novo, algo diferente, Senhor. Então é com esse espírito, Senhor, com essa autoridade que o Senhor tem derramado sobre as nossas vidas, que o Senhor possa levantar cada um aqui, Senhor. Cada homem, cada mulher, que o Senhor levante com grande unção, com grande poder, com grande autoridade, que sejam, Senhor, cada um de nós, que seja um rebocador, uma pessoa que leva outros a vencer, que leva outros a acreditar, através dos testemunhos, através da vida, dos resultados, da coragem, que o Senhor nos levante, meu Pai, e que possamos ser referências de fé, referências de excelência, referências de unção, meu Pai. Eu te peço, abençoa o teu povo, Senhor, que aqui haja homens e mulheres, Senhor, que vivem uma vida próspera, uma vida abundante, a vida que o Senhor planejou e preparou para cada um de nós. Que sejamos aqui, meu Pai, aquele canal de bênção, como nós vemos tantos na Sua palavra, Senhor, que quando se levantaram, se tornaram vencedores e levaram outros a vencer. Nós vemos isso em José, nós vemos isso em Débora, nós vemos isso em Ana, meu Pai, nós vemos isso em Moisés, nós vemos isso em Davi, nós vemos isso em todos os heróis da Sua palavra, que eles acreditaram e levaram outros a acreditar. Inclusive, obviamente, Neemias, Senhor, aquele homem que sozinho veio de um lugar distante, mas que a fé dele, a autoridade, a certeza, a segurança daquele homem, Senhor, no nosso Deus poderoso, porque o Deus dele é o nosso Deus. Então, se ele pôde fazer coisas tão incríveis, meu Pai, em tão pouco tempo, porque o Senhor deu graça, o Senhor abençoou, nós também cremos, Senhor, porque a Sua palavra diz que o Senhor é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. A Sua palavra não muda, os céus e a terra podem passar, mas as Suas palavras jamais passarão. Então, se o Senhor fez no passado, o Senhor continua fazendo hoje. Em muitos lugares, meu Pai, é dito que o Senhor operou no passado, que o Senhor mudou, mas é tão claro, a Sua palavra diz que o Senhor não muda. É por isso que nós não somos destruídos, é por isso que, ao contrário, meu Pai, nós temos visto pessoas vencendo, pessoas prosperando, pessoas crescendo, porque o Senhor não mudou. O Senhor não fez apenas milagres lá atrás, o Senhor não realizou curas somente lá atrás, o Senhor não realizou apenas milagres apenas lá atrás, o Senhor continua fazendo hoje, meu Pai. Se muitos acreditam que já foi, na vida deles nunca vai acontecer, mas nós temos ouvido e visto, meu Pai, testemunhos diariamente, de vitórias, de superação, de crescimento, de vitórias, meu Pai, em todas as áreas, porque o Senhor é um Deus grandioso, o Senhor é um Deus vitorioso, Senhor. Então eu te peço, assim como o povo, meu Pai, na Sua palavra, fazia deuses inúteis de madeira, Senhor, e eles mesmos se tornavam inúteis, porque seguiam deuses que haviam sido
destruídos pelo povo de Israel, e de uma forma insana buscavam aqueles mesmos deuses derrotados. Nós cremos nesse Deus poderoso, e se eles criam em deuses inúteis e se tornaram inúteis, nós cremos no nosso Deus grandioso, no nosso Deus poderoso, e por isso nós nos tornamos poderosos no Senhor. Então eu te agradeço, Senhor, por essa oportunidade, te agradeço, meu Pai, pelas vidas que estão aqui comigo, pelas vidas que estão nas igrejas, que estão pela transmissão, que buscam, meu Pai, uma mudança em suas vidas, e que o Senhor possa alcançá-las poderosamente, Senhor, com grande poder, com grande restauração, com grandes testemunhos para a glória do Senhor, porque o Senhor não é glorificado na miséria, na humilhação e na derrota, mas o Senhor é glorificado com a nossa vitória, meu Pai. O Senhor é o Deus dos vivos, o Senhor é um Deus rico, o Senhor é um Deus poderoso, o Senhor é um Deus próspero. Então o Senhor é o Deus daqueles que vencem, que acreditam, Senhor. Então que cada um aqui acredite e persiga essa grande vida que o Senhor tem para cada um de nós. Muito obrigado por tudo, Senhor. Nós te amamos e desde já te agradecemos. Conduza-nos neste dia, neste trabalho, neste jejum, que possamos terminar este dia, meu Pai, começando agora, finalizando a noite com a entrega às 19h30 com a bispa. Que nós possamos terminar esse dia muito mais ousados, corajosos, vencedores, para a glória do Senhor, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Graças a Deus. Boa tarde, pessoal. Graças a Deus. Podem se sentar, por gentileza. Eu quero voltar naquela palavra que a bispa havia falado conosco na terça-feira, de 1 Samuel 17, a partir do 51, uma palavra muito poderosa, muito forte, que aqueles que pegarem esse espírito farão coisas tão incríveis como essa que nós vamos ler novamente. Vamos iniciar aqui no 51, vamos por partes. Diz assim: Davi correu, pôs os pés sobre ele, e desembainhando a espada do filisteu, acabou de matá-lo, cortando-lhe a cabeça com ela. Quando os filisteus viram que o seu guerreiro estava morto, fala comigo, recuaram e fugiram. Então os homens de Israel e de Judá, fala comigo, deram um grito de guerra. Preste atenção nessas partes que a gente repete, por favor. E perseguiram os filisteus até a entrada de Gate, até as portas de Ecrom. Cadáveres de filisteus ficaram espalhados ao longo da estrada, de Saraim até Gate e Ecrom. Quando os israelitas voltaram da perseguição aos filisteus, fala comigo, levaram tudo que havia no acampamento deles. Ok? Davi pegou a cabeça do filisteu, levou-a, fala comigo, para Jerusalém, e guardou as armas do filisteu em sua própria tenda. Vamos dar uma parada aqui, vamos analisar cada parte aqui. Veja, quando os filisteus viram que o seu guerreiro estava morto, o que eles fizeram? Recuaram e fugiram. Por quê, pessoal? A segurança deles estava em quem? Estava no guerreiro. Estava em um homem. A segurança desses homens aqui, desses soldados, estava em um homem. E nós vemos que qual foi a atitude de Davi? Todo mundo aqui, os filisteus recuaram e fugiram. Por quê? Porque quem avançou? Quem avançou? Fala? Davi avançou. Por quê? Porque a segurança de Davi estava em quem? Em Deus. Davi confiava em Deus, e por confiar em Deus, ele avançou, ele enfrentou, ele encarou o desafio. E quando nós confiamos em Deus, nós tememos somente a Deus, nós não tememos pessoas,
nós muito menos o diabo. Tem crente que diz que é crente e que teme o diabo. Pelo amor de Deus, né? Aqui esses homens estavam aqui, todos corajosos, né? Todos bravos, todos valentes, até que a segurança deles foi para o chão. E enquanto nós ficarmos presos a pessoas, a circunstâncias, a amizade, a dinheiro, a qualquer coisa, que para o mundo é uma segurança, eu tenho uma reserva, eu tenho um amigo, eu tenho isso, eu ainda posso fazer assim, eu vou me frustrar. E Deus vai tirar essa muleta, para que eu confie somente nele. Então, enquanto eu tiver confiança num médico, num tratamento, num advogado, numa amizade, numa imagem, eu vou me frustrar. Que é o que infelizmente muitos vivem. A hora que perde a muleta, o diabo vem e passa o pé naquela muleta, ele cai, aí como é que ele se levanta? A confiança dele está em algo falível. A casa dele foi construída na areia, mas a casa de Davi não. A casa de Davi foi construída na rocha. O gigante foi contra ele e Davi avançou para enfrentar, quando a gente vê em 1 Samuel 45. Você vem contra mim com espada, com lança, com dardo, eu vou contra você, em nome do Senhor dos Exércitos. Ou seja, ele não falou que ele tinha a melhor espada, ele não falou que ele tinha a melhor técnica, ele falou que ele tinha Deus. Então, se nós acordarmos para isso, despertarmos para isso, que o inimigo muitas vezes ele vem com uma má notícia, ele vem com poder, ele vem com uma ameaça, ele vem com um temor, ele vem contra nós, de uma forma que querendo nos assustar. Aí a gente tira os olhos de qualquer coisa, o que eu tenho, o que eu não tenho, e eu olho para Deus. Senhor, eu tenho o Senhor. Eu tenho a sua palavra. Então eu vou contra esse gigante pela fé. No nome do Senhor dos Exércitos. Não é no nome do Senhor Baal-Zebub, o Senhor das moscas. Eu vou no nome do Senhor dos Exércitos. Eu vou no Deus forte, no Deus poderoso, no Deus infalível, no Deus que na palavra diz que Ele segura a terra sobre o nada. Eu vou nesse Deus, nesse nome. Não naquele Deus que foi feito por madeira, que está lá, que eu falei essa semana passada, em Isaías, se eu não me engano, 44, que falou, você queimou a metade da madeira para fazer comida e se esquentar. E você não é capaz de perguntar, como que o resto dessa madeira pode ser um Deus? Pois é. Muitos se fiam, colocam sua confiança em coisas falíveis, como esse povo. E nós vemos aqui, quando um homem se levantou, aquele gigante caiu. A segurança dos inimigos se foi. Todos recuaram e fugiram. E o que diz aqui no 52? Então os homens de Israel e de Judá, fala comigo, deram o grito de guerra e perseguiram os filisteus. Ué, mas durante 40 dias os caras se posicionavam, eles corriam. Não é verdade? Agora deram o grito de guerra e foi atrás dos inimigos. Pois é. Esse grito de guerra veio através de um garoto. Não era soldado. Não era alguém considerado importante lá. Mas através daquela fé, do improvável, do pequeno, eles tiveram a coragem. E eles deram aquele grito. Eles foram inflamados, eles foram acordados. Por conta da atitude de um rapaz. Todo o povo ali, todos os soldados acordaram, se levantaram, se reposicionaram e foram atrás dos inimigos. Então nós vemos aqui o poder da influência. Davi matou o gigante. Davi enfrentou o maior problema daquela nação naquele momento.
E nós vemos o que, pessoal, aqui, ó? Quando os israelitas, 53, voltaram da perseguição aos filisteus, vamos juntos aqui. Levaram tudo que havia no acampamento deles. Olha só, isso daqui é algo que a gente tem que parar e analisar. Os soldados fizeram o quê, pessoal? Vieram pegar os prêmios, os despojos. Depois que alguém se levantou. Davi pegou, fala aqui, ó, o 54, só leia comigo. Davi pegou a cabeça do filisteu. E o que ele fez, pessoal? Fala comigo. Levou-a para Jerusalém e guardou as armas do filisteu em sua própria tenda. Davi pegou a cabeça. Os soldados vieram para pegar a armadura, a espada, a sandália de couro. Davi pegou a cabeça, pegou as armas do inimigo. Então, aquelas pessoas que elas não rompem, elas estão sempre esperando alguém dar alguma coisa a elas. Alguém dar alguma coisa pronta. O que vão fazer por mim? O que vai acontecer comigo? O que você vai poder me ajudar? E os vencedores não dependem disso, pessoal. Você é um vencedor. Deus te fez grande. Deus nos fez a imagem e semelhança dEle. Então nós temos que conquistar. E quem conquista, ele está sempre numa posição elevada na mente. Davi era o último da fila. Era o menor da casa dele. Era o mais fraquinho dos soldados. Fisicamente. Mas não tinha ninguém de maior fé do que aquele rapaz. Às vezes as pessoas podem dizer que você não é muita coisa. Mas pela fé você se torna um desse. Uma pessoa irreconhecível. Enquanto está todo mundo querendo saber o que vai sobrar para mim, o que vou pegar para mim. Esse rapaz pegou a cabeça. Lembra dos valentes de Davi? Lembra do Jabezão, do Samar e do Eleazar? Lembram? Então, vocês lembram que eles ocuparam o lugar deles, eles mantiveram a posição deles, e os soldados fugiam, e depois eles vinham só para pegar os despojos, não é verdade? Veja o padrão. Veja o padrão. Davi, Jabezão, Samar, Eleazar, não queria saber da sobra, do que alguém deixou para trás, do ganhado. Eles foram e se posicionaram. Eu duvido que o Jabezão, que o Samar, que o Eleazar, depois voltou, deixa eu pegar uma espada aí para mim. Não. A cabeça deles já estava lá na frente. A mentalidade deles não estava em coisas miseráveis, coisas pequenas. Tanto que a gente fala deles. Mas a gente não sabe quem foram esses que vieram aqui depois da perseguição e levaram tudo do acampamento filisteu. A gente não sabe. A gente não sabe quem foram os soldados aqui, que depois que o Jabezão, que o Samar, que o Eleazar enfrentaram os inimigos, que mantiveram a sua postura, a gente não sabe o nome deles. Davi pegou os prêmios, pegou a cabeça, pegou as armas e levou para Jerusalém, o lugar mais importante do país. Lembra que a gente falou da fortaleza dos Jebuseus? Que era o lugar alto, o lugar que ninguém havia conquistado. Davi foi para o lugar mais alto. Davi foi para Jerusalém. Um dia, aquele problema parecia ser o fim do mundo para aquele povo. Talvez você está vivendo situações que para você, neste momento, talvez pareça ser o fim do mundo. Mas agora, ele não se tornou, não era nada além de um troféu. Aquele que era o gigante mais temido da nação, agora se tornou o quê, pessoal? O que eu acabei de falar? Ele se tornou o quê? Fala, um troféu. Era um troféu. Ou seja, cadê? Cadê aquele inimigo? Cadê aquele assustador? Está numa sacola, está sendo carregado por aí.
junto com as armas dele. Armas grandes, pesadas, fortes. Estava na mão dele, do pequenininho, daquele que não conseguia nem botar uma armadura, daquele que não estava conseguindo nem carregar uma espada, o capacete, estava na mão dele. Então aquilo que para eles era o fim do mundo, estava na mão do pequeno. Aqui no 55, quando Saul viu Davi avançando para enfrentar o filisteu, presta atenção nesse detalhe, pessoal. Quando Saul viu Davi avançando para enfrentar o filisteu, perguntou a Abner, o comandante do exército: Abner, fala comigo, Abner, quem é o pai daquele rapaz? O Abner respondeu: juro por tua vida, ó rei, que eu não sei. E o rei ordenou-lhe: descubra quem é o pai dele. Logo que Davi voltou, depois de ter matado o filisteu, Abner levou-o perante Saul. Fala comigo, Davi ainda segurava a cabeça de Golias. E Saul lhe perguntou: de quem você é filho, meu jovem? Davi respondeu: sou filho de teu servo Jessé, de Belém. Se a gente para analisar aqui, você não acha meio estranho o Saul perguntar: quem que é aquele rapaz, o Abner? Como assim? Como assim, rei? É o rapaz lá que tocava para você. Lembra quando você estava oprimido, endemoniado? Você estava nervoso, que você estava jogando lança em todo mundo? Lembra que ele vinha tocar para você? E você ficava calminho. Que o Espírito Santo expulsava aqueles demônios, né? A presença, o louvor, a adoração, a presença de Davi trazia paz para o seu coração. Pois é. E ainda o Abner falou: juro por tua vida, ó rei, que eu não sei. O Abner era o chefe da segurança, do exército, era o líder do exército, o comandante do exército. E alguém chega perto de um rei sem passar pela segurança, pessoal? Chega perto do presidente sem passar por umas 10 portas lá, seguranças, se não está tudo certo, não está armado, não tem nada escondido. E nenhum nem o outro sabia quem que era aquele menino. Quem é você, meu filho? Eu sou o filho do teu servo Jessé, de Belém. Então veja, eles falaram: eu preciso de alguém para tocar a música para mim. Tem um filho de Jessé, que ele toca bem, ele é um guerreiro valente, ele é bom com as palavras. Opa, então ele já era conhecido, já era famoso. Pois é. Eles falaram: eu preciso de alguém. Tem um bom músico? Tem, mas ele não é só bom músico, ele fala bem, ele fala pouco, ele é um homem de Deus, né? Ele é guerreiro, ele é corajoso, ele é conhecido, ele não está no exército, mas ele é conhecido como um cara corajoso. Mas agora, Davi ainda segurava a cabeça de Golias, agora ninguém lembrava, ninguém reconheceu Davi. Porque antes, Davi tinha uma postura, Davi tinha um olhar, era um Davi corajoso, um Davi valente, um Davi de integridade, mas agora ele foi para um lugar alto, agora ele rompeu, algo que ninguém teve coragem de romper. Agora Davi tem um olhar diferente, tem uma postura diferente, de uma vida. Davi tinha mudado. Fala, Davi tinha mudado. Agora Davi, porque ou alguém aqui acha que Davi não teve nenhum medo. Você acha que você enfrentar um inimigo que só vai sair um vivo de lá, ele não teve medo. Você acha que se você enxergar um leão vindo contra você, você não vai ter medo? Só se for um louco. Ele não tem noção, ele fica perto da janela, ele brinca de pular, ele é um louco. Uma pessoa normal, ele tem medo. Mas o ponto não é se nós temos medo, o ponto é o que nós fazemos diante do medo. O povo aqui, os soldados, não era um povo qualquer, eram soldados, era a linha de frente, eram os preparados, que Saul achava que o Davi não tinha preparo, então que se ele não tinha, quem tinha, né?
Você não tem condições para enfrentar esse gigante. Ele é desde a mocidade um guerreiro, ele é treinado para isso desde pequeno. Então nós vemos aqui que Davi chegou com um olhar diferente, com um jeito diferente, com uma postura diferente, porque ele enfrentou. Para cada luta que nós entramos e enfrentamos, nós entramos numa nova fase. Fala comigo, para cada grande luta, mais forte, para cada grande luta que eu enfrento, eu entro numa nova fase. Por isso que é importantíssimo nós lutarmos as boas guerras. Nós vamos no dia a dia nos tornando as pessoas que Deus nos fez para ser. Nós vamos dia após dia nos tornando pessoas, fala comigo, irreconhecíveis. Por isso que você tem que lutar guerras que valem a pena. As boas guerras. Porque lutar as boas guerras, fala comigo, lutar as boas guerras atrai a graça de Deus. Lutar as guerras negativas, erradas, emocionais, isso daí só atrai peso para a nossa vida. Por isso que você vê Davi sempre oprimido, sempre angustiado, parece que era sempre uma presença pesada, parece que ele estava sempre triste, parece que ele não tinha alegria na vida dele, porque ele estava sempre pensando no pior, as atitudes dele eram as emocionais. E Davi a gente vê uma outra postura, apesar dele estar em guerra, muitas guerras, a gente vê leveza em Davi. Afinal, ele se alegrava em Deus, ele adorava a Deus, ele orava. Ele era uma pessoa leve, ele era uma pessoa feliz, porque ele tinha a presença do Espírito Santo. Então, o que está diante de nós são coisas extraordinárias, são coisas incríveis. Mas elas vêm com a cara feia, do gigante, da dificuldade, do medo. Do medo. E o Senhor nos diz o quê? Avance. Eu preciso avançar. Fala, eu preciso avançar. Eu preciso acreditar no favor de Deus. Eu preciso acreditar no favor de Deus. Você vem contra mim com esse monte de coisa, e eu vou contra você no nome de Jesus. No nome do Senhor dos Exércitos. Na força de Deus. Na fé. Então nós vemos aqui, logo que Davi voltou, depois de ter matado o filisteu, Abner levou perante Davi. Davi ainda, fala comigo, Davi ainda segurava a cabeça de quem? De Golias. Davi ainda carregava a cabeça de Golias, ainda carregava a marca, o seu troféu. Então, onde você vai, quando você enfrenta as suas lutas, as suas batalhas, as suas boas guerras, você vai vencer. E quando você vence, você carrega as suas marcas da vitória. Você carrega os seus testemunhos. Você muda o seu olhar, você muda a sua postura, o seu jeito de falar é diferente. Você não é mais aquela pessoa pesada, pessimista. Você fala com autoridade. Você fala com fé. Você é uma pessoa leve. Por quê? Porque você rompeu, você cresceu, você está no outro nível, você foi para um lugar mais alto, você foi para um outro nível na vida, na fé, de coragem. Você ainda carrega a sua marca. Por onde você vai, você está carregando a espada, a cabeça do gigante que você matou. Amém, pessoal? Então nós vemos aqui, quem é você, meu filho? Eu sou o filho do teu servo Jessé de Belém. Eu sou o rapaz da casa do pão. Você sabe que Davi é descendente da moabita Ruth. É descendente daquele povo sem glória. Mas alguém decidiu se levantar e mudar o seu destino. Ruth decidiu se levantar.
Ana decidiu se levantar. Jabes decidiu se levantar. Débora decidiu se levantar e mudar o destino. Alguém precisa se levantar e lutar pela vida que quer. Cada um de nós precisa se levantar e lutar pela vida que quer, e não pela vida que diz querer, porque são coisas totalmente diferentes. Tem gente que vive falando, eu queria que minha vida fosse assim, o quanto que eu estou encarando, o quanto eu estou mudando, o quanto eu estou crescendo, o quanto eu estou indo para um lugar mais alto, para que eu carregue as marcas da minha vitória, as cabeças dos gigantes, as armas dos gigantes. O quanto nós estamos decididos a lutar por essa grande vida, a lutar por esse casamento, a lutar pela família que eu digo que eu quero. A gente falou semana passada dos jebuseus. Davi ouviu a vida toda dele, que ele não seria nada, que ele não seria capaz de nada, que ele não faria nada. E os jebuseus também reforçaram aquelas palavras: você não vai conseguir, você não vai entrar aqui. Mas fala comigo, mas ele decidiu. Mais forte, pessoal, ele decidiu. Fala para você, eu decido. Eu decido. Ele decidiu ficar com o que ele sabia sobre Deus e não ficar com aquilo que as pessoas disseram sobre ele. Qual é aquela frase que nós sempre falamos? De 1 Crônicas 29:12, Deus faz o quê? Fala, grande e forte, o quê? Qualquer pessoa. Deus faz grande e forte qualquer pessoa. Todos haviam dito para ele, a vida inteira dele, que ele não ia dar para nada. Todos podem ter dito para você, talvez, que você não ia fazer muita coisa, que você não é o mais inteligente, que você não é o mais capaz, mas ele sabia que Deus torna grande e forte qualquer pessoa. Fala, eu sou essa pessoa. Davi pegou a vitória dele e foi para o lugar alto. Davi não pegou a vitória dele e foi esconder, foi enterrar. Não, ele foi para Jerusalém. Ele foi para um outro nível. Fala comigo, a cada gigante que eu venço, eu vou para lugares mais altos. Mas se eu não enfrento meus gigantes, eu vou ficar aqui embaixo. O gigante, ele é feio, ele é grande, ele é assustador. Mas com Deus, a gente daqui a pouco só ataca a cabeça dele. Só uma pessoa disse amém, né, pessoal? A gente precisa acreditar nisso. Nós precisamos ir para esse lugar mais alto. Se nós decidirmos ir para lugares cada vez mais altos em Deus, nós iremos vencer gigantes cada vez maiores, ocuparemos lugares, posições ainda maiores, de maior honra, de maior destaque, mas eu preciso avançar. Fala comigo, o gigante é apenas um gigante quando eu corto a cabeça dele. Se você corta a cabeça desse gigante, qual o mal que ele pode te fazer? Nenhum. Acabou. Davi mostrou que apesar daquele inimigo grande e poderoso aos olhos de todos, fala comigo, Davi mostrou que ele ainda era apenas um homem. Ele sangrava como qualquer um. Não é? O gigante, o Golias não estava todo com a sua armadura, né? Davi mostrou que ele sangrava também. Davi mostrou que ele não era invencível, que ele era vencível. Ninguém acreditava nisso. Mas Davi mostrou que ele era mais um. Ele mesmo falou, teu servo venceu um gigante e venceu um urso. E ele vai me dar essa vitória também. Eu ganhei antes,
a batalha com o urso, eu ganhei antes a batalha com o leão, e eu vou ganhar a batalha com esse incircunciso, com esse cara sem aliança, com esse cara sem proteção. Como disse Caleb, a proteção dele se foi. É certo que venceremos. Nós vamos comê-los como pão. Vai ser fácil. Deus vai nos dar vitória. Os jebuseus disseram para Davi, você não entra aqui. E na linha seguinte, o Davi diz, a palavra diz, Davi entrou e conquistou. Não mostra, parece que foi até fácil. Você vê, você não vai entrar aqui. Na linha seguinte, Davi entrou e conquistou. Não parece fácil, pessoal? Por que parece fácil, pessoal? Por que parece fácil? Porque ele não desistiu. Porque quando a gente deixa para trás, não tem coisa que você olha para trás e você fala, nossa, quando eu tive que passar por isso, parecia que eu nunca ia conseguir. E hoje eu faço. Quando você tinha que aprender alguma coisa, nova, assim, nossa, como é que eu vou aprender isso? Isso daqui é difícil, eu não sei fazer, como é que eu vou conseguir? Hoje você não faz uma boa? Sim ou não, pessoal? Não tem coisa na sua vida que você um dia você fala, meu pai, como que eu vou aprender isso? Eu nunca fiz na vida. Claro, por isso que é novo, por isso que é difícil, porque é novo. Mas aqui nós vemos Davi carregando a cabeça de um gigante, nós vemos Davi ouvindo, você não faz isso, você não entra aqui. Ele entrou, conquistou, se tornou a cidade de Davi, não era mais a fortaleza dos jebuseus, agora é a fortaleza de Davi. Pronto, mudou o nome. Foi para o lugar alto. Então ele enfrentou. Ele mostrou que era mais um desafio. Então tudo que vem contra nós parece o nosso Golias. Mas depois que a gente vai contra ele, a gente carrega a cabeça dele, a gente está no lugar mais alto e aquilo fica para trás. Então a gente vai ser afrontado e atacado muitas vezes ao longo da nossa vida. Mas Deus está falando o que para nós, pessoal? Fala comigo, vá, ataque, em frente. O que a palavra fala para nós o tempo todo? Deus está dizendo sempre o que para nós? Fala, não tenha medo. A palavra está sempre falando, não tenha medo. A palavra está falando, você pode. Fala, eu posso cortar a cabeça desse inimigo. Fala, eu posso vencer esse desafio. Você acredita nisso? Davi chocava todo mundo. Porque por onde ele ia, o que ele estava carregando, pessoal, na sacola? De quem? Ele chocava todo mundo. Imagina, como todo mundo falava que ele era pequenininho, imagina ele pequenininho, magrelinho e uma cabeçona assim, numa sacola. Devia ser um negócio esquisito, né? O que você está carregando aí, Davi? Aí ele puxava pela cabeleira dele lá. Pois é. Porque você imagina, um cara de 3 metros também tem uma cabeça compatível, né? Então ele chocava todo mundo. Chocava com a postura dele. Chocava porque o que ele carregava ali era a marca que ninguém acreditou que seria possível. Coisas que são tão grandes que ninguém acha que é possível, alguém foi lá e fez. Todo mundo falava, não dá, não é possível, alguém foi e fez. Tudo que alguém um dia disse que era impossível, alguém foi lá e fez. Hoje, quanta coisa que a gente vive e faz, que alguém disse que não existiria, que não teria condições, que era bobagem. Hoje a gente desfruta com uma naturalidade de tanta coisa. Tantas invenções, tantas coisas, que alguém disse que era bobagem, que isso não ia pegar, não ia colar, e hoje a gente desfruta, e a gente nem pensa o caminho, o processo que aquilo levou, para que hoje a gente pudesse desfrutar. Hoje a gente tem acesso a tantas Bíblias, a gente pode pregar a palavra, a gente pode se espelhar nessas histórias, mas quantos cristãos tiveram que ser mortos para que a palavra, e quantos que ainda são mortos, para que a palavra continue sendo pregada? E a gente vem aqui, assiste, se você quiser ter 200 Bíblias, você pode,
Mas teve uma época que não tinha prensa. A Bíblia era escrita à mão. Então você imagina. Um dia alguém pegou a Bíblia para traduzir, porque antes só tinha em uma língua. Alguém começou a traduzir para outra língua, então essa pessoa precisava saber, precisava conhecer muito bem a outra língua. Imagina a dificuldade. E a gente tem versões, palavras que facilitam o entendimento, uma linguagem mais atual. E a gente abre e lê, foi assim. Olha o caminho, olha o processo. Olha o processo. O povo de Israel não é o povo mais abençoado da terra à toa. Pode ver que onde tem um judeu, tem uma invenção, tem uma coisa nova, tem a diferença. Porque foi um povo que durante a história foi treinado para encarar as coisas. Foi treinado para ter excelência. Então não adianta, eu sou abençoado. Não, precisa ter excelência. Aqui Davi podia ter a bênção de Abraão. Se ele não encarasse, a gente não ia ter essa história para falar dele. Como a gente teve tantos milhares de soldados ali que também tinham a bênção, a promessa de serem bênção, que veio de Abraão, mas ninguém ali decidiu ser uma bênção. Está entendendo, pessoal? Então, cabe a nós tomarmos posse dessas tantas promessas que a gente diz que tem. E nós temos. Mas se a gente não agarra as oportunidades, elas continuam no mundo espiritual, elas não vêm para a nossa vida. Elas não se materializam. Então nós precisamos crer nisso. Deus está falando, não tenha medo. Deus está falando, você pode cortar a cabeça desse inimigo. Deus está falando, você pode vencer esse desafio. Você pode chocar as pessoas, chocar familiares, amigos, pelo seu rompimento. Você carregando as marcas da sua vitória, os troféus da sua vitória. Porque Davi chocava todo mundo, porque ele estava carregando uma cabeça, mas não é uma cabeça qualquer. Era a cabeça do inimigo número 1 do país. Então você pode se tornar irreconhecível, como ele foi, que nem o Saul, nem o Abner, que já tinham visto e convivido com Davi, não reconheceram ele. Você pode se tornar essa pessoa irreconhecível à medida que você acredita nisso. O seu olhar, a sua postura, o seu espírito vai mudando a cada desafio que você enfrenta. Então quem está crendo nisso, está dando os passos de fé. Quem está crendo nisso está dando condições para se tornar irreconhecível, para ver a diferença, para ver o seu antes e o seu depois. Porque é o que a bispa sempre fala, o que a palavra nos mostra, o mais tarde vai mostrar quem estava certo. Sabe essas pessoas que às vezes ficam te criticando, falando, você vai muito na igreja, o que você está fazendo? Você está ficando maluco, você está ficando bitolado, um monte de bobagem. Não precisa disso, o mais tarde vai falar quem estava certo, que é criticado quando faz o dia de jejum, quando volta para casa porque estava na igreja, quando sai de manhã no domingo para ir para a igreja, quando passa a virada do ano na igreja. Você está louco, que isso? O mais tarde vai mostrar quem estava certo. O mais tarde de Ruth e de Orfa mostrou quem estava certo. Não mostrou, pessoal? Naquele momento elas estavam iguais. Naquele momento parecia que a Orfa tinha feito a melhor escolha. Vamos voltar para a nossa terra, para a nossa família, para um lugar conhecido, seguro. A Noemi também achou que ela estava indo para um lugar seguro. Voltou sem nenhum filho, sem marido, destruída, pobre, amarga. Que lugar seguro? Onde é seguro? O que é seguro? As pessoas tentam, que a gente falou aquela semana, o engano da autopreservação. Não, eu preciso me garantir nesse emprego, eu preciso me garantir nessa condição, eu preciso me garantir nessa questão, porque vai que não existe lugar seguro. O lugar seguro é em Deus. O lugar seguro é em Deus.
O lugar mais seguro de Davi era ali enfrentando aquele inimigo. Por quê? Porque o lugar seguro é onde Deus quer que eu esteja. O lugar bom, o lugar abençoado, não é aquilo que as pessoas acham que é. É aquilo que Deus me coloca para fazer, naquele lugar, naquela função. Então, mais tarde vai mostrar. O mais tarde de Davi mostrou, diante dos demais soldados e de Saul, quem estava certo. Todo mundo ali olhou para Davi e falou, coitado, vai ser esmigalhado. O Saul também falou assim, vai meu filho, vai, faz o que você acha melhor, meu filho. Ninguém botou fé nele. Mas mais tarde, depois ficou com invejinha lá. Quando as mulheres cantavam lá que Davi matou milhares, dezenas de milhares, e Saul só matou milhares. Mas naquele momento, Davi falou, meu filho, vai lá então. Vai falar assim, coitado, Abner, isso daí, coitado, não vai dar nem para os primeiros 10 segundos do round lá. Pois é, voltou lá, chocando todo mundo. O que é isso aí, rapaz? É a cabeça do gigante. Então, independente das ameaças, fala comigo, independente das ameaças, eu estou dentro de uma onda de favor. Nós estamos vivendo uma onda de favor, você crê nisso? Então a palavra nos diz, Deus nos fala, não tenha medo. A palavra diz, apenas vá para o lugar mais alto. Vai para o lugar mais alto com a cabeça do seu gigante, para o lugar mais alto com a sua vitória. Suba, vá para um lugar mais alto, espiritual. Você vai ser reconhecido pelos inimigos que você venceu. Davi, a gente lembra dele, ele tem muitas histórias, mas a principal que a gente lembra dele é o do Golias. Mas ele enfrentou muita coisa depois. Mas a gente lembra do primeiro gigante dele. Você vai ser conhecido pelos inimigos que você vence, ou você será conhecido pelos inimigos que te venceram. Nós precisamos analisar isso. Quais os inimigos que têm vencido aí durante a sua vida, a sua família, seja no casamento, seja na vida financeira. É hora de nós enfrentarmos. É hora de nós fazermos aquilo que 100% das pessoas dizem que não vai dar certo, que para você não dá, que ninguém conseguiu. Pois é, eu vou conseguir. Você vai ser lembrado pelas suas vitórias, e a vitória vai ser enfrentando essas coisas feias. Os seus Jebuseus, os seus Golias. Deus quer levantar o seu povo. Fala, Deus quer me levantar. Porque você é povo de Deus, não é verdade? Então Deus quer te levantar. Então nós precisamos dar um basta nessa linha, nesse padrão, nessa forma de viver, de pensar, de aceitar as coisas, cortar a cabeça desse gigante que estava lá 40 dias, humilhando, mas quando alguém enfrentou, todo mundo deu grito de guerra e foi atrás dos inimigos, ou seja, precisava de alguém para puxar aquilo, para inflamar aquelas pessoas, para que elas acreditassem também. Então estava aqui há 40 dias, pode ser que há coisas na sua vida que estão aí há 4 anos, há 40 anos, não sei. Ou, como aqui de Neemias, há 120 anos. Não basta nisso. E para isso nós precisamos ir para um lugar mais alto. Deus é um Deus grande, é um Deus abundante. Neemias falava, Deus grande e temível. Então Deus não nos quer no mesmo lugar, Deus nos quer no lugar alto, carregando a cabeça dos nossos inimigos. E carregando a cabeça desses inimigos, nós nos tornamos irreconhecíveis. Primeiro, para nós mesmos. Às vezes você olha para a sua vida, eu olho para a minha vida, o Murilo de 5, de 7 anos atrás, não é o mesmo de hoje. Você precisa olhar para a sua vida e não se reconhecer. Se você acha que você ainda é parecido com
a pessoa de 1 ano, de 5, de 10, isso tem que te assustar. Porque não pode. Se você, às vezes a gente vê pessoas que são os mesmos há 10, há 20 anos, há 30 anos. Que às vezes tem a mesma mentalidade rígida, dura, impermeável. Isso é uma tragédia. Porque o nosso tempo está passando. E se a gente não vai, Deus também não pode fazer nada. Se eu não encaro, o que Deus vai fazer? Senhor, me honra, me abençoa. Eu primeiro preciso enfrentar. Senhor, me dá a vitória. Senhor, eu preciso da vitória contra esse gigante. O que eu tenho que fazer, pessoal? Fala, por favor. Fala isso, de novo, mais alto. Isso. Talvez o sacerdote aqui não estava fazendo algum sacrifício nesses 40 dias, falando, Senhor, dá a vitória, Senhor. Senhor, dá a vitória, Senhor. Mas ali, alguém precisava fazer alguma coisa. Então, às vezes a gente está aqui, Senhor, me responda, faça isso, mas eu estou com medo. Eu estou esperando Deus fazer tudo. Não. Eu preciso ir no nome do Senhor dos Exércitos. Eu preciso acreditar. Eu preciso me tornar, se eu não fui essa referência, se eu não tive essa referência, ninguém foi referência para Davi. Davi teve que se levantar. Mas Davi foi referência para todo aquele povo. Davi é uma referência para nós. Então você tem que decidir se tornar essa referência. Fala, eu sou uma referência de força, de fé, de coragem. O que até hoje era um gigante para você? Então você vai tomar essa decisão. Eu decido enfrentar e ver esse rompimento. Eu preciso romper. Então nunca mais você vai achar, quando a gente entra, quando a gente enfrenta, quando a gente rompe, a gente nunca mais acha aqueles gigantes, tão gigantes assim. Você lembra que depois Davi, os soldados, mataram outros gigantes. Mas a gente não vê aquele foco que a gente vê, muito foco aqui no Golias. Mas a gente não vê tanto foco. Matou outro gigante, os soldados dele mataram gigantes. Mas a gente não vê aquele foco, gastando um capítulo inteiro falando dele. Não, porque aquele gigante já não era mais tão gigantes assim. Aquilo que para você um dia foi uma coisa assim de outro planeta, já não é tanto assim. Você já foi para outro nível, você já está num lugar mais alto. Agora você está indo atrás de outros gigantes, outras muralhas, outros desafios. Porque agora você foi para um outro nível, sua fala é diferente, seu olhar é diferente, sua postura é diferente, tudo se torna diferente, tanto que você não se reconhece mais. Tanto que às vezes aquele seu parente, que você não vê assim, quando você chega, rapaz, mas você está diferente, o seu jeito, você está mais bonito, você está mais feliz, parece que o tempo não está passando para você, porque quando a pessoa é amargurada, ela produz um monte de coisa negativa, né? Ela está sempre franzindo o rosto, ela está sempre produzindo cortisol, porque ela está sempre amargurada, ela está sempre com medo, ela não come bem, ela não dorme bem, ela está sempre aflita. Mas quando ela tem o Espírito Santo, ela tem força, ela tem paz, ela dorme bem, ela come bem, a vida dela se torna uma vida equilibrada. E não é porque ela não tem batalhas. Olha Davi, quantas batalhas ele teve. E até o último dia da vida dele a gente vê um homem de fé, um homem corajoso, um homem de excelência. Então, aquilo que um dia para você, se hoje ainda há coisas que para você são gigantes, tome essa decisão. Encara, pega essa cabeça. Você nunca mais vai achar o próximo gigante tão grande assim. Quando a gente encara, a gente avança, é igual quando a pessoa que está tirando carta pela primeira vez, dá medo, fica insegura, a pessoa tem medo de estar no trânsito, medo do motoboy, medo de ser assaltado, medo de bater o carro,
Depois que você está andando há 1, 2, 5, 30 anos, você nem pensa, mais você sai, vai. Você nem lembra, tem moto, tem acidente, tem assalto por aí e tal, mas você não sai pensando nisso. Porque sua cabeça já está no outro nível. Quando a mãe vai ter lá o primeiro filho, não sabe, parece que tudo que ela vai fazer está errado, parece que vai matar um menino, não sabe, ai meu Deus, não vai comer, não está chorando, está com gases, está com isso, está com aquilo. Depois vem o segundo, vem o terceiro, eles vai levando, e relaxa, não precisa nada disso, tudo bem, tal. Não é mais aquele gigante, não é verdade? Então, por quê? Porque rompeu. Você teve que enfrentar, você teve que ir para a vida, você teve que ir para a batalha, você teve que encarar aquela situação, e você deixou aquilo para trás. Então aquele desafio já não é tanto assim, não é aquela coisa, não, já passou. Então os próximos gigantes não serão tão assustadores assim, porque agora você está numa nova etapa. A gente vê aqui no grito de guerra, um homem puxou todos para o lugar mais alto. Estava todo mundo lá acomodado naquela situação, até que alguém foi lá, matou e todo mundo deu grito de guerra para enfrentar os inimigos. Você pode decidir ser esse rebocador, esse influenciador, um matador de gigantes, que fará outros matarem os seus gigantes. Porque através de Davi, que foi o que matou os gigantes, ele transformou depois aqueles derrotados, um exército de vencedores, de outros matadores de gigantes, de soldados, que foram até Davi, aqueles homens, que tinham uma liderança fraca e medrosa. A gente acabou de falar aqui dos valentes de Davi, dos principais, o Eleazar, o Samá, o Jabezão, que eram pessoas extraordinárias, mas não eram assim, porque eles se espelharam em alguém. Às vezes você pode não ter uma referência na sua casa, mas você pode se tornar essa referência, como Davi não tinha, mas ele se tornou. Então nós podemos fazer duas escolhas, a gente pode esperar alguém fazer alguma coisa, e ir lá só esperar para pegar o despojo de alguém, ou nós podemos nos levantar, pegar a nossa cabeça, pegar os nossos gigantes, matá-los, mostrar para todo mundo. Vocês estavam com medo disso? Ele também sangra, viu? Ele também pode ser morto, viu? Deus me deu a vitória com o gigante, com o leão, com o urso, esse foi mais um. Você pode mostrar para tantos que a mentalidade pode mudar, que a família pode ser restaurada, que o casamento pode ser restaurado, que essa doença pode ser curada, que essa questão profissional pode ser revertida, porque você decidiu crer e lutar, você decidiu ser um matador de gigantes, você não decidiu ser o corredor dos gigantes, que aquele povo que todo dia ficavam lá e os caras chegavam, ficavam alinhados, Davi xingava todo mundo saía correndo para se esconder. Ele não decidiu ser um corredor de gigante, ele decidiu ser um matador. Amém, pessoal? Fique em pé, por favor. Com seu propósito na mão, eu peço que você feche seus olhos por um momento, e que você traga para a sua vida agora, se ainda há algum gigante, e a gente lembra disso. Se eu não enfrentar, não adianta eu pedir. Senhor, eu preciso dessa vitória, Senhor, eu preciso dessa resposta. Claro que a gente tem que orar, mas Deus está esperando o quê? De você. O que a gente espera de Deus, a gente sabe. Mas o que Deus espera de você? O que Deus está esperando que eu faça? Deus não vai lá e cortar a cabeça do gigante se eu posso fazer isso. Como aquela passagem que Jesus ia restaurar Lázaro. Ele teve que ninguém ali ia restaurar um morto. Jesus podia. Mas todo mundo ali podia empurrar uma pedra. E Jesus não botou a mão nisso.
Então a parte que eu tenho que fazer, Deus não vai fazer. E a parte que Deus vai fazer, eu não posso fazer. Então cada um faz a sua parte. Então qual é a parte que Deus espera que você faça? Lembra que quando Davi avançou, todo mundo avançou. Quando Davi cortou a cabeça daquele inimigo, todo mundo gritou e avançou contra os inimigos. Você pode ser um canal de vitória para a sua família. Você pode ser um canal de crescimento na sua casa. Mas primeiro você avança. Então qual é o gigante na sua vida, que talvez até este momento, até este 7º jejum, talvez você ainda estava deixando ele te intimidar. Tome essa decisão agora. Tome essa decisão. O gigante pode vir contra você com uma série de ameaças, mas você vai com aquilo que é mais poderoso, o nome de Jesus, o nome do Senhor dos Exércitos. Você vai na força de Deus, você vai carregar a cabeça dos seus inimigos, você vai para um lugar mais alto, um lugar de confiança, um lugar onde a maioria não está disposta a ir. Porque a gente vê, as pessoas diferenciadas aqui, elas estão no outro nível. Você não vê aqueles homens dos valentes de Davi indo atrás de brinde. O que deixaram aí pra gente? Será que ficou umas moedinhas aí? Será que ficou uma sandalinha boa aí? Uma espada bonita? Não, você não vê isso. Os vencedores estão com a cabeça no próximo gigante, na próxima vitória, nos próximos resultados. Ele não está esperando, não, eu vou ficar aqui, que aqui é um lugar seguro, aqui está bom. Não existe lugar seguro, senão em Jesus. Não existe lugar seguro, senão em Deus. A gente acabou de falar, a Noemi quis um lugar seguro, voltou com a família dela morta, com a vida destruída. O Boaz ficou lá, passou, venceu, superou. A Ruth quis uma vida diferente. Ela não quis voltar para a velha vida, que ela já sabia que era uma vida derrotada, afinal ela veio de lá. Ela veio derrotada, eu vou voltar para o lugar da derrota? Não, eu vou para um lugar diferente, eu vou encarar as coisas de uma forma diferente, eu vou arriscar em Deus, não na estupidez, na falta de noção, de juízo, mas eu vou avançar em Deus. Para isso, eu preciso ter credibilidade com Deus. Por que Davi falou daquele jeito? Eu vou no nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem você desafiou, e falou, hoje mesmo o Senhor me entregará, hoje mesmo vocês serão comidos pelos pássaros, pelas feras. Por que ele falou isso? Porque ele tinha autoridade, ele tinha vida com Deus. Antes dele ir para o lugar mais alto, ele já estava lá. Antes dele ir para Jerusalém, em Deus ele já estava no lugar mais alto. Então creia nisso, creia que é para a sua vida, creia que esse gigante nem vai ser tão grande assim daqui a pouco, se você olhar para Deus, se você enfrentar com as armas da fé. Enquanto a confiança daqueles homens estava na sua arma poderosa, eles estavam seguros. Quando aquilo foi tirado, todos recuaram e fugiram. Mas como a confiança de Davi, homem de Deus, estava em Deus, ele foi e avançou. Em quem está a sua segurança? Baseado nessa resposta, você sabe por que você tem fugido ou por que você tem enfrentado. Em quem está a sua segurança? Levante-se agora em nome de Jesus. Levante-se com autoridade. Levante-se com fé. E seja esse que seja um carregador, um rebocador, um influenciador de pessoas. Levante-se no Espírito agora, vá para um lugar mais alto, assuma o seu papel, assuma a sua posição, mude o seu olhar, mude a sua postura, mude a sua mentalidade, para que você se torne uma pessoa irreconhecível para você, porque se eu me torne irreconhecível para mim, eu vou me tornar irreconhecível para os outros. Davi se tornou tão irreconhecível, que nem os homens que conviviam com ele reconheceram. E quem que é esse daí? Quem que é esse rapaz? Eu juro que eu não sei, rei. Ele estava lá esses dias tocando para ele.
mas ele se tornou irreconhecível. Ele carregava o troféu, ele carregava a mudança da vida dele, porque a partir daquele inimigo, a vida dele mudou, a vida dele foi para um outro nível, ele foi para um lugar extraordinário, ele se tornou conhecido, ele se tornou uma referência. Então creia que é para a sua vida, creia que é para a sua vida, creia que não é só para o outro, não é só no passado. A palavra de Deus não muda. Deus operou no passado, Deus opera hoje na sua vida, Deus opera na vida daquele que crê, na vida daquele que acredita, na vida daquele que vai em frente, que confia apenas no Senhor. Então pegue essa mensagem, pegue essa palavra, tome posse para a sua vida, creia na restauração, creia no seu gigante destruído, creia que você está no alto nível, creia que você está no lugar mais alto, creia, vá para esse lugar alto, não olhe mais para os inimigos, não deixe mais nada te intimidar, simplesmente vá, confia, rompa, em nome de Jesus, se torne reconhecível, transforme. Todo dia é dia de mudança, todo dia é dia de decisões. Nós falamos aqui, Ana se levantou, Débora se levantou, Davi se levantou, Jabe se levantou, cada um que se levantou fez coisas extraordinárias, no momento em que cada um estava preocupado com a sua zona de conforto, com a sua proteção, e todos eles se frustraram, porque só existe segurança em Deus, só existe vitória em Deus, só existe paz em Deus, e a paz, ela vem diante de desafios, a paz, ela vem enfrentando as guerras. Então não busque mais esse lugar seguro, acredite nisso e tome as suas decisões agora. Qual era o gigante que estava diante de você até este momento? Coloca um basta agora, declara, abra a sua boca e fale: eu coloco um fim agora nessa situação, eu coloco um fim nesse gigante, eu não aceito mais nada me parar, nada me deter, eu não aceito nada, nem um pensamento, nem uma voz, nem uma sensação de segurança, de autopreservação. Não, eu vou colocar os meus olhos no Senhor, como Josafá. Nós não sabemos o que fazer, Senhor, mas os nossos olhos se voltam para o Senhor. Eu vou buscar essa força, essa credibilidade, essa autoridade, indo para um lugar mais alto. Eu avanço, meu Deus, contra esses inimigos, eu vou colocar nas suas mãos, meu Deus, mas a parte que eu devo fazer, eu vou fazer. Eu vou orar, Senhor, eu vou declarar a vitória, eu vou fazer a minha parte espiritual, mas eu vou fazer a minha parte natural. Eu vou pegar a minha espada, a minha funda, eu vou pegar aquilo que eu tenho, Senhor, e eu vou encarar essa situação. Eu não vou mais ficar apresentando, falando que não dá, que isso é difícil. Não, essa é a postura de quem não vai sair do lugar. Os soldados estavam lá 40 dias, Saul estava lá, olhando aquela situação há 40 dias, Abner a mesma coisa, todo mundo falando: vocês viram o tamanho? Vocês viram a dificuldade? Olha a crise, olha a doença, olha o que estão falando. Quem fica olhando para isso não vai fazer nada, e você não vai parar, você não vai ficar olhando para isso. Você tem um Deus poderoso que quer e vai nos abençoar. Entra nesse portal, nós estamos nessa onda de favor, entra nessa onda de favor, entra nesse movimento espiritual. Quem tem certeza? De tomar posse da sua vida, de tomar o controle da sua vida, de não deixar mais que as ameaças, que os padrões diabólicos, padrões familiares, o sistema mundano, tudo aquilo que vem com uma carga, com peso, com uma sentença, com medo, tudo aquilo que vem para que você acredite que não é o momento, que é difícil demais, que não é para você, é mentira. É mentira. Simplesmente vá no nome do Senhor dos Exércitos, vá com a força que você tem, como o Senhor falou para Gideão: vá com a força que você tem, eu estarei com você, eu vou fazer, eu colocarei a batalha. A palavra diz que a batalha é do Senhor, mas cada um ali, quando Josafá estava indo enfrentar aqueles inimigos, onde todos eles se mataram, o homem de Deus disse: a batalha é do Senhor. Mas estava todo mundo lá,
com as suas armas, com seus escudos e louvando a Deus. Quem louva numa batalha, pessoal? Quem tem certeza da vitória. Então você tem certeza da sua vitória, mas você está lá. Você está indo para a batalha, você está indo para o campo, você está indo para enfrentar as situações. Então para de olhar para o gigante, carrega a cabeça desse gigante. Esse gigante também sangra, também morre, também sente dor. Ele pode ter sua cabeça cortada. Então corta a cabeça dele, coloca um basta nisso. E você vai olhar para trás daqui a pouquinho, e você vai falar, puxa vida, nem era tão grande assim? Pois é, quando a gente deixa para trás, aquilo não se torna tão relevante mais, porque agora você está no outro patamar, você já está irreconhecível. Então não caia mais na fortaleza de Ai, na fortaleza das velhas coisas, das ruínas, daquilo que uma vida inteira talvez teve espaço na sua vida, que o diabo uma vida inteira, se eu for nesse ponto, ele cede, se eu for nesse ponto, ela para, ela desiste, ela recua. Não, você não vai fazer isso. Você foi feita a imagem e semelhança do Senhor. Nós temos a palavra, nós temos todas as condições de viver uma poderosa vida. Então toma posse disso agora em nome do Senhor Jesus. Eu quero que você declare a sua vitória, declare a sua vitória. Lembra disso, pessoal, se a gente não enfrentar, daqui a pouco a gente só acumula frustração. Pode ser que você se veja da mesma maneira, pedindo pelas mesmas coisas, vivendo os mesmos problemas há muito tempo. Então se nós não quebrarmos esse velho sistema, não adianta. Pode ser que há coisas que estão como uma fortaleza realmente, tão já estabelecido que não parece que não tem jeito, mas tem. Simplesmente dê os seus passos de fé, dê condições a Deus. Senhor, eu não sei, como Josafá, Senhor, eu não sei o que fazer, meu Deus, mas eu vou olhar para o Senhor, eu vou pedir graça, eu vou pedir força, eu vou pedir discernimento, eu vou pedir, meu Deus, mas eu vou trabalhar, eu vou botar força. Aquilo que eu errei ontem, aquilo que eu falei ontem, aquilo que eu pensei ontem, eu não vou fazer hoje. E dia após dia você vai botando um degrau, você vai subindo um degrau, você vai pondo um tijolinho, você vai avançando um centímetro de cada vez, e você vai enfrentando, e vai lapidando, e vai se ajustando, e você vai ver, daqui a pouco você se torna irreconhecível, você se torna uma pessoa incrível, extraordinária. Por quê? Porque você decidiu. Você decidiu dar um basta no velho e fracassado sistema. Não aceite mais o velho e fracassado sistema. O velho e fracassado sistema do pessimismo, o velho e fracassado sistema da passividade, o velho e fracassado sistema do medo, o velho e fracassado sistema da maldita procrastinação, que a gente falou lá do faraó. Quando você quer que eu ore para essa situação acabar? Amanhã. Não, eu tenho hoje. Chega do velho fracassado sistema de confiar em homens, na segurança da sua força natural, da sua força do braço. Isso vai fracassar, isso vai frustrar, mas Deus não vai frustrar você. Deus não vai permitir isso. Confia nele, confia nele. Eu peço que você declare a sua vitória, declare esse gigante derrotado, declare você carregando essa cabeça, declare você testemunhando, você glorificando. É o que nós falamos recentemente. Tem gente que dá uma ênfase para o problema, e quando Deus dá vitória, ela nem conta o testemunho, ela nem faz uma ação de graças, ela nem celebra as vitórias. Isso está errado. O Senhor preparou festas, colocou as festas, que vocês vão fazer essas festas todo ano, para celebrar as vitórias, para lembrar de onde vocês saíram, para lembrar a vida que vocês tinham, para lembrar de onde eu tirei vocês. Nós precisamos celebrar as vitórias. Davi saiu carregando, para onde ele ia, ele carregava a cabeça, o troféu da vida dele. Ele era conhecido por isso. Aquele é o matador de gigantes. Você vai ser reconhecido por isso. Esse é o matador de gigantes. Esse daí não tem tempo ruim, não. Esse daí, não fala de problema. Esse daí, a gente nem sabe o que ele está passando, porque ele tem uma atitude diferente. Ele está sempre de bom humor. Mas não tem problema nenhum na vida. Graças a Deus eu tenho, mas eu tenho vencido. Não adianta falar, eu não tenho problema. É impossível, todo mundo tem problema.
Mas a diferença é a resposta que nós damos diante dos problemas. Então, dê a resposta certa. A resposta que todo mundo deu aqui foi de medo, foi de covardia. A resposta que Davi deu foi: eu vou enfrentar. E, como Deus me abençoou antes, esse vai ser mais um. Todo mundo falava: a terra é boa, bacana, legal, mas os inimigos são grandes, as muralhas são altas. E o Caleb falou: vamos enfrentar, a proteção dele se foi, é certo que venceremos. Olha, você quer estar perto de quem? Do cara que só fala da coisa ruim, ou o cara que te levanta e te dá esperança? Seja esse, seja esse. Para de fazer, botar a mão na cintura e ficar falando: mas você sabe, né, é complicado, é difícil. Não, o que é fácil? O que de bom é fácil? Não, tem que conquistar. Um casamento, ele só vai ficar, não é fácil. O casamento, ele tem seus desafios, mas tem as vitórias. Uma grande vida, ser uma pessoa relevante, próspera, bem-sucedida, com uma família abençoada, exige muitos desafios, muito sacrifício. Mas sacrifício não é sofrimento, não, sacrifício é renúncia, é pagar o preço certo, é lutar as boas lutas. Então fala assim: casamento é sacrifício, não quer dizer que casamento é sofrimento. Casamento é sacrifício, você tem que romper, você tem que quebrar o seu orgulho, você tem que ceder a palavra está falando, eu estou lá tendo que ceder. É assim, o Senhor está falando, vai. A palavra diz: eu sou mais que vencedor. A palavra diz: se Deus é por mim, quem será contra mim? Tudo posso naquele que me fortalece. Quem falou isso? Paulo falou isso. E a vida dele foi fácil? Não. Mas olha que homem extraordinário. A gente não vê amargura nele, em momento algum, porque ele não era. Ele diz: eu aprendi a estar bem em toda e qualquer situação, na facilidade, na abundância e também na escassez, na dificuldade, preso, sofrendo injustiças. Mas internamente, ele era um matador de gigantes, ele estava sempre indo para frente, sempre em frente. Vai ter isso, ameaça, vão prender, vai ter açoito, vai ter isso. Eu continuo em frente, eu continuo lutando, eu continuo perseverando até o último dia da minha vida. Então tome essa decisão em nome de Jesus. Eu peço que você agora agradeça ao Senhor, que você louve ao Senhor, que você vá para um lugar alto, que você vá para um lugar elevado, que você creia na sua vitória, desse Deus poderoso a quem você serve. Creia nisso em nome de Jesus. Meu nome eu vou contra você, no nome do Senhor dos Exércitos. Esse é o nome a quem nós temos que temer, o resto não é digno disso. Tema ao Senhor e você não vai temer mais nada. Lembra do que nós falamos: o mais tarde vai mostrar quem estava certo. Apenas resista, esteja no lugar certo. Cante, louve ao Senhor, fale desse nome. Meu nome é sobre todos. Seus tronos e domínios, meu nome é sobre todos.
agora. Agradeço pelas suas vitórias. Agradeça pelos seus gigantes derrotados. Agradeça pelas cabeças dos gigantes que você cortou. Agradeça pela graça, agradeça pela força, agradeça por se tornar cada dia mais irreconhecível, porque você tem avançado no nome do Senhor dos Exércitos. Você tem confiado em Deus, você não tem olhado para os lados, você não tem ficado com aquilo que estão falando, você tem ficado com aquilo que Deus tem dito para você, que você pode, que você não precisa ter medo, que Deus pode tornar você grande e forte, porque o nosso Deus é o que Neemias falava, Deus grande e temível. Agradeça ao Senhor. Eu peço que você dê as mãos para quem está ao seu lado e que você concorde com as vitórias do nosso povo, as vitórias dos nossos irmãos na fé. Concorde e abençoe a vida dela. Senhor, nós abençoamos o nosso povo, nós concordamos, meu Pai, onde estiver 2 ou mais, meu Pai, reunidos em Teu nome, aqui o Senhor está, meu Pai. Então nós declaramos as vitórias, nós declaramos as mudanças, nós declaramos, meu Pai, cabeças cortadas, declaramos homens e mulheres vitoriosos, meu Pai, indo para o lugar alto, Senhor, levando para Jerusalém, indo para lugares de honra, indo para lugares maiores, superiores, meu Deus. Nós declaramos um povo poderoso, nós declaramos um povo forte, nós declaramos um povo cheio do Espírito Santo, nós declaramos um povo vencedor, nós declaramos um povo mais que vencedor, nós declaramos, meu Pai, um povo que levanta outras pessoas, que é um exemplo para outras pessoas, que se torna dia após dia, Senhor, irreconhecível, que vai terminar este ano, Senhor, e vai lembrar da pessoa que começou em janeiro e não vai se reconhecer, não vai reconhecer, porque a maneira de pensar, a maneira de falar, a maneira de reagir é totalmente diferente. Nós vivemos pela fé, nós agimos por fé, nós cremos no seu poder, nós cremos na sua palavra, nós cremos, meu Pai, na verdade. Nós não ficamos mais com as mentiras, com o medo, com a autopreservação, com o falso lugar seguro, Senhor. Isso não existe. O lugar seguro é no Senhor. Nós ficamos com o Senhor. Eu creio, meu Pai, nós abençoamos, nós concordamos, meu Pai, com as orações de cada pessoa que está aqui, que está à distância, que sua palavra alcance, meu Pai, de forma extraordinária cada uma dessas pessoas, meu Pai, que se tornam matadoras de gigantes, em nome do Senhor Jesus. Eu declaro um povo poderoso, um povo abençoado, um povo que se parece com o nosso Deus, Senhor. Muito obrigado, nós te amamos, te agradecemos e tomamos posse, Senhor, de cada palavra, de cada oração realizada neste 7º jejum, em nome do Senhor Jesus. Amém, amém e amém.